E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um videozinho rápido, esclarecendo as dúvidas mais comuns que chegam nos comentários dos vídeos. Então roda a vinheta e vamos logo responder essas perguntas. Então galera, tem algumas perguntas em alguns vídeos que são muito comuns, várias pessoas fazem, e aí eu sempre respondo lá nos comentários, mas eu achei melhor gravar logo um vídeo para reunir todas essas perguntas mais comuns, essas dúvidas que muita gente tem, para esclarecer tudo nesse vídeo aqui. Então vamos lá, vamos pegar a primeira dúvida aqui. No vídeo de como aumentar a memória RAM no notebook, tem muitas dúvidas sobre a frequência da memória RAM e sobre single e dual channel. Então a pergunta aqui do Cadu Souza foi: a frequência de atuação das memórias RAM afeta muito? Estou em dúvida se fico com 16 GB com duas memórias idênticas ou 20 GB igual você fez. Então, como vocês viram lá no vídeo, eu coloquei no meu notebook uma memória RAM de 16 GB, e aí como ele era 8 GB, ele tinha dois pentes de 4 GB, eu tirei um dos pentes de 4 GB e botei 16. Então ficou um pente de 8 GB junto com outro pente de 16 GB. E aí deu um total de 20 GB, mas são pentes diferentes. Então uma dúvida muito comum que as pessoas têm é: eu posso pegar dois pentes de tamanho diferente, dois pentes de RAM de tamanho diferente e colocar no mesmo computador? Pode sim, não tem problema nenhum. O computador vai reconhecer que os tamanhos são diferentes e vai fazer a alocação normal. Na prática, quando você coloca a RAM lá, o computador faz um mapeamento de toda a memória RAM e diz para o processador: aqui, esse slot tem tanto, esse slot tem tanto, você distribui. E aí o processador, conforme ele for precisando de espaço, ele vai alocando lá. Lógico que o recomendado e o mais ideal é que sempre as duas memórias tenham o mesmo espaço, porque aí o processador vai poder distribuir de uma forma mais tranquila. Mas isso não chega a afetar a performance ao ponto de você sentir nada. E na verdade, você ter mais memória RAM, ou seja, mais espaço para o processador trabalhar, é melhor do que ter memória RAM igual, mas que seja menor, né? Seja pequena. O desempenho do computador vai ser maior se você tiver mais memória RAM no total, mesmo que sejam diferentes memórias. E a questão da frequência também, né, que o Cadu perguntou aqui, que é algo que as pessoas se preocupam muito. Ah, a frequência vai mudar muito se eu fizer isso. Bom, se você tiver dois pentes de tamanhos diferentes, continua sendo dual channel, porque são dois canais. Então, a frequência da memória ainda vai ser a frequência total, porque são duas memórias RAM. Então dá para fazer transmissão de dados nas duas memórias ao mesmo tempo, não tem problema. Então a frequência da memória RAM vai continuar sendo a frequência dual channel, né? Porque ainda tem dois pentes lá. Single channel a gente não recomenda usar, ou seja, deixar só um pente ali no canal, porque a velocidade vai cair para metade, porque como a forma que a memória RAM trabalha, ela consegue enviar dados das duas memórias ao mesmo tempo, né? Em um ciclo só. Por isso que a frequência dela acaba dobrando. A sigla DDR das memórias RAM significa Double Data Rate. Significa que a cada ciclo consegue enviar dados duas vezes. E aí por isso que elas são chamadas memórias DDR, porque elas têm esse dobro de frequência aí. Outra dúvida que surge muito sobre frequência é se 2033 vai fazer diferença para 2133 ou 2400. E eu vou dizer para vocês, principalmente em processadores Intel, a diferença é imperceptível. Agora, em processadores Ryzen, tendem a dizer que a diferença é mais perceptível, que você percebe algum tipo de desempenho. Mas não se engane, só vai perceber essa diferença se você estiver rodando, por exemplo, uma edição de vídeo, na hora de renderizar um vídeo que renderizaria, sei lá, em 30 minutos, passaria a renderizar em 29, por exemplo, uma diferença de, sei lá, 30 segundos a 1 minuto. De um salto desse de 2133 para 2400 MHz. Então, assim, não se preocupem muito com frequência de memória RAM, porque a diferença é bem pequena. O principal que você tem que se preocupar quando for escolher a memória RAM é o tamanho. Então, assim, você tem que escolher um mínimo. Hoje em dia, o mínimo que você precisa ter para o computador funcionar bem é 8 GB. Se você quiser ter uma folga, 16 GB é o recomendado hoje em dia. E se você edita vídeo e faz outras coisas, recomenda-se 32 GB para você não ter problema com os programas de edição, porque eles são mais pesados e exigem mais memória RAM. Depois que você escolheu quanto de memória RAM você vai colocar no seu computador, seja 8, 16, 32 ou outro tamanho que seja, aí sim você vai verificar dentro do seu orçamento qual a mais rápida você consegue comprar.
Mas não fica se preocupando muito com pegar a memória RAM mais rápida ou mais lenta. Até porque muitas placas-mãe nem permitem você aumentar. Por exemplo, a placa-mãe B360 da Intel, o chipset B360, não permite você fazer overclock da memória RAM. Então, quando você compra uma memória RAM de 3.000 MHz, você ainda vai estar limitado em torno de 2.333, algo em torno disso. Eu não sei exatamente qual é o limite dela. Mas ela não vai permitir você passar disso. Então você está jogando dinheiro fora, comprando memória RAM mais rápida, porque quando você colocar no computador, ele não vai trabalhar naquela frequência, porque a placa-mãe não vai permitir. E dependendo do processador também ele não vai permitir. Os da Intel são limitados. Os da AMD, os Ryzen da AMD, todos são desbloqueados para overclock. Então, para a AMD, faz mais sentido você se preocupar com a RAM com a frequência maior. Mas deixa isso por último. Primeiro se preocupa com a quantidade de RAM, a capacidade de memória RAM. E aí depois, se você tiver com dinheiro sobrando, você pode pegar uma mais rápida. Então vamos aqui para a segunda dúvida. Tem a dúvida do Luiz Felipe, que ele pergunta: Fernando, eu tenho o Odyssey igual ao seu e quero instalar mais RAM. Eu vou fazer assim, deixar um pente de 4 GB de 2133 MHz e colocar um com 8 GB de 2400 MHz. Essas duas memórias vão rodar bem porque elas operam em frequências diferentes. Então aqui a dúvida dele já não era a capacidade diferente, né? Como eu expliquei, não tem problema nenhum a capacidade ser diferente. E aí ele pergunta se as frequências sendo diferentes das duas memórias, se tem algum problema, se vai dar algum problema. Não vai dar problema, porque dentro das memórias RAM tem um arquivo de configuração, já vem interno dela, que diz para o processador qual é a velocidade padrão, né, que ela suporta ali. Em notebooks você não tem como fazer overclock de memória RAM. Então o processador sempre vai definir automaticamente com esses perfis que tem dentro da memória RAM qual a velocidade que vai operar com ela. Então se você colocar uma memória RAM 2133 e a outra 2400, o processador vai reconhecer a velocidade dessas duas memórias RAM. Então ele vai saber que uma é 2133 e que a outra é 2400. Memória RAM precisa sempre rodar na mesma frequência, por causa do controlador da memória, ele tem que estar sempre na mesma frequência. Então o que o processador faz? Ele vai pegar a frequência da memória mais lenta, no caso 2133, e vai operar nessa frequência. Então as duas memórias RAM vão ficar operando em 2133. E não tem problema, como eu disse, a diferença de 2133 para 2400 é imperceptível, praticamente imperceptível. Nenhuma pessoa realizar atividades comuns, como jogar, ou mexer no Excel, mexer no Word, ninguém vai perceber essa diferença de uma RAM para outra. Já em compensação, a capacidade da memória RAM você vai perceber. Por exemplo, se você abrir 10, 15 abas no Google Chrome e você tiver 4 GB de RAM, o Google Chrome vai travar e vai falar que não tem memória RAM suficiente para você abrir tanta aba. Se você tiver 8 GB, ele já vai abrir. Se você tiver 16 GB, você vai poder abrir mais ainda, entendeu? Então essa é a diferença. Com capacidade você pode fazer mais coisas. Com a velocidade da memória RAM, a frequência, você vai fazer as coisas um pouquinho mais rápido, mas a frequência realmente que importa para o desempenho do computador é a frequência do processador. E aí quando entra em processador, tem uma série de fatores que vão determinar se ele é mais rápido, se ele é mais lento, dependendo do tipo de atividade que você está fazendo. Então aí já é um mundo muito mais complexo. Mas não se preocupem tanto assim com a frequência das memórias RAM. Se preocupem mais com a capacidade. Então vamos lá para mais uma pergunta. Aqui é a pergunta do Fabiano OTZ. Bom dia, Fernando. Show o vídeo. Uma dúvida referente a SSD. Quando se instala um novo SSD, como fica o HD? Ele se agrega ou fica inoperante? Então, em todo computador, quando você instala um novo HD ou um novo SSD, o antigo, se você não tiver desplugado, logicamente vai continuar funcionando. Então, não tem essa de coloquei um novo SSD, o outro deixou de funcionar. Ele continua funcionando. Agora, se o outro tinha sistema operacional, você vai entrar com o Windows daquele outro, né? Com o Linux, o Windows, com o sistema operacional que tinha naquele outro. Para você usar o sistema operacional no novo SSD que você colocar, o HD, você vai ter que instalar de novo lá ou fazer uma clonagem de disco. Clonagem é quando você copia todos os arquivos daquele disco, né? Você usa um programa para copiar toda a estrutura daquele disco para outro, e só dá para fazer clonagem de um disco menor para um maior. Você precisa ter um disco maior para poder clonar um menor para dentro dele. E aí depois você consegue expandir o tamanho. Mas enfim, aí é mais fácil, mas muita gente não recomenda fazer isso porque pode dar alguns erros no processo, pode ter alguns problemas no sistema operacional, mas eu faço, nunca tive problema com isso.
E outra opção seria instalar o Windows no novo HD, no novo SSD. E aí depois disso, você pode apagar o Windows antigo, depois de você copiar os arquivos que tinham lá, né, que você precisar. E aí você fica com outro disco lá disponível. Mas você não perde. Se você mantiver conectado, você pode ter quantos HDs seu computador suportar. Na prática não tem exatamente um limite, né? Assim, tem limite, mas existe o limite físico, né? A quantidade de portas SATA para você ligar SSDs ou HD SATA, quantidade de entradas M2 na placa-mãe para você ligar SSDs M2, mas tem também a quantidade de PCI Express que você tem, né? Aquelas plaquinhas, tipo placa de vídeo que você pode colocar assim. Tem algumas PCI Express que tem slot M2, 2 slot M2, 3. Então assim, dá para você expandir e colocar vários discos, né? Nesse computador aqui mesmo, eu tenho dois HDs, um HD de 4 TB, um HD de 2 TB, e eu tenho um SSD M2 e dois SSDs SATA 3. Então assim, eu tenho aqui 2 HDs mais 3 SSDs, então tem 5 armazenamentos nesse computador. No meu computador anterior eu tinha mais HDs ainda, se eu não me engano eu tinha 4 HDs. E além dos 4 HDs eu tinha 2 SSDs, então assim, dá para colocar bastante para ter bastante espaço. Então não se preocupe, pode instalar um SSD novo, inclusive SSD é a melhor coisa que você faz para o computador. Para termos de desempenho, para o computador ficar rápido mesmo, mais do que memória RAM, mais do que processador, SSD é o que faz mais diferença. Agora, para jogos, o que faz diferença é a placa de vídeo. Então, tem que sempre lembrar. O seu jogo está lento, está travando, mas o seu computador está funcionando bem, você precisa de uma placa de vídeo melhor. Se você não tiver uma placa de vídeo, então está explicado, você precisa comprar uma placa de vídeo dedicada para colocar. Se o seu computador está demorando muito a ligar, quando você abre os programas está muito lento, é um SSD que você precisa, porque o HD está demorando a pegar os arquivos e abrir as coisas rapidamente para você. Aí SSD vai fazer muita diferença. Se o computador liga rápido e nos jogos ele é muito rápido também, mas quando você vai abrir muita coisa no computador ao mesmo tempo, ele começa a reclamar, travar e fechar os programas de uma vez, memória RAM. Você tem pouca memória RAM. Então é basicamente isso. Agora, se o computador liga rápido e tudo mais, mas você vai fazer alguma atividade mais pesada, como editar um vídeo, ou jogar algum jogo que é muito cheio de informações e o computador começa a travar, aí pode ser o processador. Mas eu vou te dizer que hoje, em 2020, os processadores estão num nível muito elevado, que até os processadores mais baratos de hoje em dia, como vocês podem ver no vídeo que eu fiz aí do passo a passo de como montar um computador, eu usei um Core i3 9100F, que é um processador de R$500, que é um processador teoricamente muito fraco, com 4 núcleos e 4 threads, não tem nem hyperthread. E ele é um processador muito bom, muito forte já. Ele já faz tudo que você precisa fazer. Dá para editar vídeo nele, dá para fazer streaming, dá para fazer um monte de coisa. Lógico, ele não é um processador assim que vai ter aquele desempenho sensacional, não é aquele processador que você, sabe, vai fazer um monte de coisa e não vai ter algum tipo de lentidão. Vai, mas ele já aguenta bastante coisa. A gente tem que lembrar que é coisa de 5, 10 anos atrás, um processador de 2 núcleos era o top do mercado. O processador normalmente tinha um núcleo só, no máximo 2. Então você pensar que hoje em dia um computador de 4 núcleos é um Core i3 de R$500, então assim, os processadores evoluíram muito, muito mesmo. Então não se preocupe, provavelmente o problema não vai ser processador. Então vamos lá para a última pergunta. Deixa eu encontrar a última pergunta aqui. Bom, estava tentando encontrar um comentário aqui específico, mas eu não consegui encontrar, então não posso dizer quem foi que fez a pergunta, mas eu lembro que foi o seguinte: eu posso trocar a placa de vídeo do meu notebook ou o processador do meu notebook? Então, não. Essa é a grande desvantagem dos notebooks. É que eles, além de serem mais caros porque serem portáteis, a gente não tem como fazer upgrade em peças como placa de vídeo, processador, porque normalmente elas são soldadas na placa-mãe. Então, a placa-mãe é desenhada pela fabricante do notebook, normalmente, ou por alguma parceira da fabricante, e aí o processador já é feito soldado lá. Então não é um socket que você coloca e tira igual no desktop. Desktop você compra a placa-mãe separado com o socket específico, coloca o processador dentro, coloca a placa de vídeo lá no PCI Express. No notebook não é assim. A placa-mãe tem um espaço para ser feita a soldagem do processador e ela é soldado lá, não tem como trocar. Mas existe um notebook recente que vende lá nos Estados Unidos, na Europa, mas aqui no Brasil eu acho que não tem, que ele é praticamente um desktop. Ele usa uma placa-mãe que tem um socket para você colocar
o processador, e eu acredito que dê para trocar também a placa de vídeo, porque ele tem um tipo de encaixe da placa de vídeo. Só que a placa de vídeo, para eles, teria que ser comprada com a própria empresa que fabrica o notebook lá, para poder substituir ela. Então não seria uma placa de vídeo normal, igual a gente encontra aqui, mas o processador sim daria para trocar com esse notebook. Então existia um modelo de notebook até hoje, de uma fabricante que não é brasileira, enfim, não vende no Brasil, que é possível substituir o processador. Você abriria a parte de trás e troca o processador lá. Mas eu não recomendaria fazer isso, é melhor você comprar um desktop. Se você quiser poder fazer upgrade futuro, trocar processador, trocar placa de vídeo, é melhor comprar um desktop. Processador, ainda tem que levar em conta que alguns processadores novos, de novas gerações que lançam, você não tem como utilizar em placas-mães antigas, porque eles têm a compatibilidade deles, então tem limite, tanto do socket, limite físico de encaixar, tanto limite com a compatibilidade de software do chipset. Então, processador também não é tão simples assim de ficar trocando com frequência. Tem algumas gerações compatíveis com algumas placas-mãe, mas até normalmente para você trocar um processador, você precisa trocar a placa-mãe também, geralmente. Mas placa de vídeo não. Placa de vídeo de desktop lançou uma nova hoje, você vai lá, compra e troca, porque o encaixe é padrão para todas as placas-mãe. Então, placa de vídeo realmente é um ótimo item para se fazer upgrade em desktop, e é por isso que eu gosto muito de ter desktop. O meu notebook veio com uma GTX 1050 e eu não tenho como trocar ela. Então, cada ano que passa, esse notebook fica mais e mais obsoleto para jogos. Então, já vai ser quase impossível jogar com ele. Não tem como melhorar o desempenho gráfico dele. Então é isso, galera. Espero que tenha esclarecido todas essas dúvidas aí, mais comuns que vocês têm. E aí, se tiver alguma outra dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários, que eu vou responder depois. Vou fazer mais vídeos como esse, com dúvidas mais comuns, para responder aqui para vocês. Beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like aí, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos e compartilha com seus amigos aí que gostam de computador, que gosta de saber essas questões de informática, que gosta de desmontar computador, gosta de tecnologia. Então compartilha com esses seus amigos aí e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!